Ele está escrevendo alguma coisa aqui. Estou online na sala, diz ele. O Eduardo está online na sala. Ô, louco! Eu vejo vocês? Vocês estão me vendo? Eu estava... Tu é exagerado, hein, Eduardo? Isso é... Japonês. Situação da mudança climática aí, Tá vendo só? Rapaz. Então, o Luiz tem que explicar aqui, o Bruno, o processo de compartilhamento de tela. Quando você vê aquele botãozinho Share Screen, né, na parte de baixo da tela. Isso, exatamente. Caso o Eduardo queira compartilhar a tela dele, ele pode colocar o Share Screen, mas se ele quiser que a gente compartilhe aqui, vai mudando para ficar mais tranquilo para ele, ele que decide. Tá, pode deixar, eu encaminhei a apresentação para o seu Renato, e o Renato já está com a apresentação, caso dê um problema, eu compartilho daqui. Tá bom, Beleza. Tá bom, beleza. Já estamos, então, na página lá, ao vivo, no Facebook, já podemos ter, então, um link da transmissão, creio eu. Sejam bem-vindos, aqueles que já estão com a gente nesse momento. Vamos só providenciando o link aqui de conexão. Isso, é a própria página. Quem entra na página do Facebook vai ver ali ao vivo. Aparece a nossa imagem, essa tela, e está escrito ao vivo. Então, é só clicar ali que já acompanha, não precisa de um link específico, entendeu? Porque... aparece como vídeos ao vivo. Então, vamos só confirmar isso aqui, porque me parece que da outra vez algumas pessoas tinham tido uma dificuldade com essa questão. E aí, num determinado momento, nós conseguimos estabelecer um link, né? E com esse link a pessoa não precisava nem procurar pela página, já ia direto para a live. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Edu? Estou testando aqui sons e câmeras. Tá joia. Márcio, Renato, oi, Mara, obrigado aí pelo convite aí para a semana. Imagina, é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Você conseguiu ver aí, Renato? Consegui o link já. Porque aí já tem umas pessoas que estão me pedindo o link aqui pelo WhatsApp. E aí eu vou colocar o link e vou passar. Renato, para essas pessoas também estão me pedindo, algumas pessoas estão me pedindo o link, não estão conseguindo por aquele convite que você me enviou pelo Face. Se você puder me enviar, por favor. Eu tenho os alunos aqui da Unesp que não estão conseguindo entrar, eu acho. Eu entendi. Tá bom. Já estamos com o link aqui, eu vou mandar então para as pessoas. Pode mandar para mim também, Renato, que eu vou replicar aqui. Tá ótimo. Deixa eu testar aqui. Bom, enquanto isso, a Mara pode ir fazendo as primeiras informações. Vamos então iniciar? Isso. Pode ser? Vamos lá. Então, boa noite a todos. Quem está entrando agora na nossa página do Condomínio Sustentável, do Facebook, a gente está realizando mais uma live desse programa Condomínio Sustentável, que é um grande programa de educação ambiental daqui de Santos, com a participação da Nina. E a gente hoje vai falar sobre mudanças climáticas e os impactos dessas mudanças climáticas em cidades litorâneas e, mais especificamente, aqui em Santos, como é que Santos está se preparando para isso, porque os impactos são inevitáveis, eles estão aí, a gente já está sentindo. Então, como é que a cidade de Santos está lidando com isso? Para começar a falar sobre isso, eu gostaria, e para conduzir essa conversa, eu quero apresentar, então, o Renato Prado, que é o nosso coordenador no programa Condomínio Sustentável, mas antes eu quero dar as boas-vindas para o secretário do Meio Ambiente de Santos, Márcio Paulo. Muito obrigado pela sua presença, secretário, mais uma vez conosco. O biólogo Bruno Lima, que faz parte do movimento internacional Climate Reality.
e o Eduardo Hosokawa, que é coordenador da Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima. Existe essa comissão aqui em Santos, que já está trabalhando, ele vai contar para a gente um pouco como é que está sendo feito esse trabalho para mitigar um pouco esses impactos. Então, Renato, você conduz, e obrigado a todos pela presença. E obrigado para o Luiz Betti, nosso parceiro, também do Condomínio Sustentável, que está aqui pilotando esse programa todo aqui com a gente. Obrigada. Excelente. Obrigado, Mara. Obrigado, então, aos nossos convidados por terem aceito aí participar dessa segunda live que nós estamos realizando. Obrigado a todos que responderam presente para estar com a gente aqui nesse momento e também por aqueles que estarão assistindo essa live que vai ficar, então, gravada no Facebook e também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, eu gostaria de começar lembrando aí um pouco aqueles que ainda não conhecem o trabalho do nosso programa Condomínio Sustentável. Nós já estamos na segunda fase de atuação, tivemos uma primeira fase entre 2017 e 2018, e agora, desde o final do ano de 2019, estamos aí atuando em demais bairros, né? Porque na fase inicial nós tivemos apenas atuação nos bairros da Orla. Né? Então, o nosso programa é um programa de consultoria em sustentabilidade, que tem como ênfase a questão da educação ambiental, né? E nós levamos, então, aos condomínios residenciais uma série de possibilidades, de recomendações, de ideias, que são, em grande parte, baseadas nos processos das certificações ambientais, como a certificação LEED do Green Building, a certificação Aqua, a certificação do selo Procel Edifica, uma série de certificações técnicas que oferecem, então, aos condomínios soluções que permitem aos condomínios se adaptarem, melhorarem a sua gestão dos resíduos, a questão do uso da água, da eficiência energética, uma série de informações e soluções que permitem tanto conseguir gerar economias para o condomínio, quanto também possibilitar um gesto de boas práticas em relação ao meio ambiente, né? E no que tange a questão do meio ambiente, a gente tem, nesse momento, visto com uma certa preocupação, né, a evolução dos efeitos do aquecimento global e do que nós conhecíamos como mudanças climáticas, e nós estamos chegando, nesse momento, a uma problemática bem mais crítica, né, que está sendo chamada de emergência climática. Então, a emergência climática já está sendo uma realidade em diferentes países, né? Por exemplo, na Alemanha, o governo alemão já instituiu, estabeleceu uma lei nesse sentido, criando uma série de mecanismos para poder se preparar aos efeitos, né, que estão sendo gerados. Aqui na América Latina, a Argentina também já tem essa lei. No Brasil, existe um projeto de lei em votação no Congresso Nacional nesse momento. Eu convido a todos que ainda não conheçam, é um projeto de lei que é de autoria do deputado Alessandro Molon, né? Então, eu considero que é importante que nós tenhamos essa consciência do momento que nós estamos vivendo e cada um de nós possamos, então, da melhor forma possível, adaptar a nossa forma de vida, criar novos hábitos, né? E nos adaptarmos também a esse momento e os efeitos que serão produzidos por eles, né? Por essa problemática. No âmbito dos condomínios, o nosso programa já leva uma série de informações e recomendações que permitem os condomínios irem se adaptando. Então, para aqueles de vocês que nos assistem e que ainda não conhecem
a nossa atuação, o nosso trabalho. Eu convido bastante a que vocês entrem em contato com a gente. Está passando aqui na parte de baixo da nossa tela o endereço do nosso portal, do condomíniosustentável.eco.br. Tem as informações nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, uma série de conteúdos e informações disponíveis. Então, para não me atardar muito mais na minha fala, eu gostaria, então, de convidar para uma apresentação, uma fala, o secretário de Meio Ambiente de Santos, o Márcio Paulo, que está aqui com a gente, e que vai nos trazer alguma informação também sobre a atuação da Secretaria de Meio Ambiente aqui no município de Santos. Então, muito obrigado. Espero que tenhamos uma boa live. Boa noite, Renato. Boa noite, Mara. No nome de vocês dois, eu cumprimento todos os participantes aqui, aos nossos espectadores. As lives da Concidadania estão ficando famosas, né? Essa não é a primeira que eu participo, e sempre é um prazer poder estar aqui com vocês e a gente discutir um pouco sobre o meio ambiente. Bom, o tema de hoje, praticamente ele surgiu por uma conscientização no mundo com a Rio 92, com a Eco 92. Né? Nesse evento global, o tema ambiental se tornou muito forte, começou a se discutir produção de gás carbono, né, os gases de efeito estufa, o que geraria, o que gera, metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. E aí a grande massa, o grande público começou a saber qual era o problema que a gente estaria enfrentando nas próximas décadas. Isso já se faz em quase 30 anos, né? São 28 anos do primeiro grande evento mundial, com repercussão sobre o tema. Santos, por ser uma cidade que está na beira-mar e sujeita às intempéries, à vontade da natureza, né? A gente vem passando aí por uma série de situações como ressacas, que o pessoal pode ver, as chuvas estão sendo mais fortes, e Santos saiu à vanguarda aí no Brasil no sentido de criar um comitê municipal de enfrentamento às mudanças climáticas. Isso foi em idos de 2015, nós tivemos aí uma participação de um grupo chamado Grupo Metrópolis. O município de Santos foi estudado junto com outros municípios mundiais aí, com as informações que nós tínhamos, é bem verdade, isso facilitou bastante o trabalho do grupo. E Santos foi galgado aí uma lente mundial. Todo mundo passou a olhar Santos com os dados que tinha, com as informações que podia produzir e tudo mais. E esse comitê municipal, ele criou corpo, ele começou a ser encorpado pela academia. A CMMC, que a gente chama assim, Comissão Municipal de Mudança Climática, ela foi fortificada pelas faculdades locais, por faculdades do Estado e algumas participações fora do Estado também. Isso ficou muito agradável para a gente quando nós pudemos contar com o GTA, Grupo Técnico Acadêmico, né? É cheio de sigla, é uma sopinha de letras. E ao final do ano passado, eu tive o prazer de encaminhar um projeto de lei através da Secretaria de Meio Ambiente, que culminou com a criação do Seclima. A primeira sessão, pelo menos que eu saiba, no estado de São Paulo, de uma repartição pública focada exclusivamente para combate à mudança climática. Se eu estiver errado, desculpe, talvez seja aí a vontade de estar mostrando o trabalho que essa sessão que foi criada no ineditismo, mas eu posso dizer que daquele trabalho feito pelo Instituto Metrópolis, resultou uma parceria nossa, do município de Santos, com um Instituto Alemão de Fomento ao Meio Ambiente, que é patrocinado também pelo governo alemão, que é a GIZ. O Eduardo vai vir com esses dados aí, com o nome completo, que eu não me atrevo a falar em alemão, vai sair a coisa mais impressionante do mundo, então é melhor nem tentar. E dessa parceria, muitos projetos estão sendo criados pelo município de Santos,
que são casos de estudo, não só no Brasil, mas também lá fora. Tá? Então, o Eduardo vai ter a possibilidade agora de estar apresentando a vocês todo o trabalho que foi gerado, gestado, né? E está em implantação no município de Santos. Só para dar um exemplo para vocês, as últimas chuvas desse ano, de forte incidência em Santos, que passaram de 280 milímetros em questão de menos de 72 horas, onde nós tivemos vários escorregamentos nos morros da cidade, já estão sendo aplicadas ações dessa sessão na recuperação de áreas. Então vai ser muito interessante poder assistir o material que o Eduardo vai apresentar agora para vocês. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à Concidadania na possibilidade de a gente estar apresentando esse trabalho que o município vem fazendo e vai continuar fazendo por muito tempo, com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Olá, bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Renato, Mara, Luiz, pelo convite, né, de apresentar os trabalhos desenvolvidos aqui pela Comissão Municipal de Mudança do Clima de Santos, coordenado pelo secretário do Meio Ambiente, Márcio Paulo, que nos dá todo o apoio técnico e permite desenvolver os projetos, os trabalhos, alinhados sempre com as premissas do governo municipal, né? Importante ressaltar isso. E aqui, como a recém-criada, né? A inédita sessão de mudança do clima de Santos, seguimos aqui desenvolvendo os trabalhos que eu vou estar apresentando agora, tá? Eu vou compartilhar a tela, vamos ver aqui. Vou pedir para vocês... vocês conseguem ver a tela? Tá ok? Tá aparecendo aí para vocês? Agora sim. Ah, legal. Agora estava aparecendo. Só um minutinho. Tá. Ela tá compartilhada ou ela tá a tela inteira? Que tá ok? O slide tá inteiro na tela? Não está o slide inteiro, tá a sua tela aparecendo. Peraí. Peraí, vamos ver então. Vamos voltar aqui. Isso. Estão vendo agora? Beleza, agora deu Tudo certo. certo? Você me permite só cumprimentar o pessoal que está chegando? Tem bastante gente já acompanhando. Queria dar as boas-vindas para todos e falar que quem tiver pergunta pode colocar as perguntas aí e depois da sua apresentação a gente entra Claro, com as Mara, obrigado perguntas, aí pela tá bom apresentação, assim? né, pela abertura, introdução. Então tá ok, o slide está inteiro na tela? Tudo bem. Tudo bem? Então tá. Bom, aqui procurei uma imagem aqui de um fotógrafo local, o fotógrafo nosso querido Alexandre Andreazzi, que nos ofereceu essa imagem da área insular de Santos, com uma tomada que nem sempre a gente está acostumado a ver, né? É uma tomada oblíqua, que a gente percebe aqui em primeiro plano aí a entrada do canal do Porto de Santos, né? Enfim, seguindo aqui a apresentação. Bom, gostaria de passar um overview da nossa região, né? Então a gente percebe que pela imagem que quase a totalidade da população vive na ilha, na área insular, mas essa porção insular tem apenas 39,4 quilômetros quadrados, sendo que ela é dividida entre a zona noroeste e a zona leste, ao seu centro nós temos os morros, né? Então, a gente percebe bastante essa questão de sensibilidade, né, ambiental
a importância de corredores verdes, né? Temos esse maciço, um morro ao centro, e possibilidade de termos aqui pela Semânico, um orquidário municipal, né, que é o Parque Zoobotânico, enfim. O próprio Parque Engenho dos Erados, né, em que a USP faz a sua gestão. Então, a gente percebe que a gente tem uma cidade totalmente vertical, urbanizada, e uma grande área em APP, que são as escarpas da Serra até que margeia em São Paulo, né? A gente chega até a capital. Aqui, mais do mesmo, né? O secretário Márcio acabou de comentar sobre a Comissão Municipal de Mudança do Clima, né? Que ela é uma apresentação, né? Ela é criada por decreto, uma oficialização do que a Prefeitura de Santos já tinha em sua cerne, né? Ela já internalizava entendimentos, estudos, pesquisas de mudança do clima dentro da sua estrutura, em seus planos e projetos, e em 2015 é oficializado como uma Comissão Municipal de Adaptação à Mudança do Clima, e que é uma comissão multidisciplinar, sendo que, pela sua portaria, o prefeito indica membros de praticamente todas as secretarias municipais do gabinete do prefeito. Então, é uma equipe multidisciplinar que cada um traz a sua visão dentro dos trabalhos direcionados e orientados pelo governo. E aqui um exemplo que a gente chama de lente climática, né? O nosso plano diretor de Santos, né? Tem um capítulo específico de mudança do clima, né? Então, a gente percebe que a diretriz máxima de um município já tem, né, já internalizada essa questão da mudança do clima dentro do seu plano. Lei de desocupação do solo também tem dentro do seu plano uma descrição, né, e uma lente sobre mudança do clima dentro do seu texto. E, não menos importante, 2 planos macros da Defesa Civil, que é o plano municipal de redução de riscos, né, e o plano municipal de contingência a ressacas e inundações, e que apresenta um mapa já em áreas afetadas aí por maré alta e elevação do nível do mar, né. A gente sabe que Santos tem uma área aí habitada em cota zero, que é a zona noroeste, independente da chuva, né, ou da elevação do nível do mar. Normalmente, com a maré, com a enchente, a vazante da maré, tem áreas aí que apresenta aí uma certa peculiaridade, com eventos combinados de chuva e elevação do nível do mar. A gente percebe aí que essas áreas aí, a água realmente ultrapassa. Então, a ideia aí dos trabalhos da Comissão de Mudança do Clima e da Seção de Mudança do Clima é trazer essa lente climática, os estudos, as informações para o gestor, para o tomador de decisão. E Santos é referência, não só como comissão, como Seção de Mudança do Clima, mas os trabalhos desenvolvidos aqui por toda a equipe de Santos. Com os trabalhos da Comissão de Mudança do Clima, em 2016, foi publicado em seu estado da arte o Plano Municipal de Mudança do Clima, né? Então, nós tentamos buscar em outros municípios brasileiros, né, alguma referência para estar escrevendo nosso, e realmente não tinha, né? Então, foi um trabalho referência, é considerado não só referência, um trabalho de vanguarda, um pioneirismo de Santos, mas que serviu de base e de visibilidade dos trabalhos técnicos internos aqui, que na época era em comissão e hoje já é um setor específico estruturado dentro da prefeitura, né? Então, esse trabalho soou muito bem lá no cenário federal, então foi uma ação bem
top-down, que a gente chama de cima para baixo, né? Então, não foi o município que foi buscar um apoio do governo federal, foi exatamente o contrário, né? O próprio governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, né? Por meio da GIZ, né? Cria um plano, que é o projeto ProAdapta, e que escolhe Santos e Salvador. Aqui é um dos desafios de Santos, que essa dinâmica climática nossa nos permite aí, trabalhar em cima, né? Então, a gente percebe aí uma área de São Manuel, uma área com conjunto habitacional em construção, enfim, e hoje a gente percebe que tem área de mangue, e os trabalhos hoje da Prefeitura em relação ao São Manuel, em que se desafeta uma área de mangue para a construção da entrada da cidade, a gente já percebe esse mangue restaurando naturalmente, tá? Claro que a gente tem metodologias aí para aplicar nesse processo que eu vou estar apresentando posteriormente. Aqui mais do mesmo para a região do dique, né? Uma série histórica, e aqui uma região da Ponta da Praia, que a gente percebe que estamos tendo um giro negativo, né? Perdendo Ponta da Praia e ganhando Canal 1 e 2, mas por contas também, não apenas aí para alargamento do canal, aprofundamento por conta da dragagem, que aumenta o fluxo, mas também por uma dinâmica climática atual, com eventos extremos, que a gente percebe que esses eventos estão cada vez mais frequentes, coisa que acontecia de tanto em tanto tempo. Ao mesmo tempo, ali na Ponta da Praia, a gente vê esse tipo de situação. Por conta desse trabalho da Comissão de Mudança do Clima, nos técnicos da Prefeitura, nós temos, não possuímos todas as expertises ou expertise necessária. Então, foi o que Márcio Paulo comentou na inicial, que foi composta uma comissão consultiva técnica e acadêmica para estar apoiando, para trazendo a academia, trazendo a melhor ciência, trazendo informações e estudos parametrizados, referenciados, de altíssima qualidade das universidades locais e até internacionais, né? Projeto Metrópole está aí para trazer um time bem grande aqui do Brasil e time de fora também, em que Santos também foi pioneiro nesse trabalho, referência, né? E aqui é aquele projeto ProAdapta de parceria aí com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil e da Alemanha, em que possibilita apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de projetos. Quais seriam esses projetos, né? Então, foi feito um levantamento grande de todos os estudos de vulnerabilidade do recorte do litoral paulista, né? Estudo de lacunas de conhecimentos para entender, para tentarmos compilar o maior número de informação, pesquisa, né? Papers, publicações, para ter um entendimento da área, da situação, né? Da nossa dinâmica climática local, para depois propor alguma coisa, né? Dentro desse trabalho também gerou o entendimento da necessidade de compor um setor específico, estruturado, né, que tem estrutura, que tem uma base para que esse trabalho, que ao mesmo tempo soou como referência, tomado como referência, mas ele bem estruturado, a gente consegue trazer muito mais retorno, né, mais estudos e mais respostas, que, ainda mais nessa época de emergência climática, né. Então, foi estudado 10 localidades nacionais e 10 localidades internacionais, com estruturas de mudança do clima, para que nós pudéssemos ter o melhor desenho de uma estrutura interna para servir como base, e quem sabe aí a gente conseguir implementar de alguma maneira isso aqui no município de Santos e manter essa referência em andamento. Outro trabalho desenvolvido aqui no Morro do Montserrat é um projeto piloto que a gente chama de ABE, Adaptação Baseada no Ecossistema. É uma das metodologias de soluções baseadas na natureza, mas o mais interessante é que, independente dessa aplicação de solução baseada na natureza, o foco principal é a questão socioambiental. Então, você primeiro estuda as questões sociais locais para depois
fazer um projeto, co-criar um projeto com a comunidade. Então, todos os trabalhos desenvolvidos aí de mudança do clima aqui em Santos sempre tem todos os entes envolvidos em todas as etapas. Aqui é uma foto do Morro do Montserrat, em uma área de altíssimo risco, que a Defesa Civil conseguiu desafetar uma área por ser uma área de alto risco e desenvolvimento desse projeto piloto. Tá? Esse projeto piloto foi feito workshops aí, oficinas presenciais, que nessa parte agora a gente não consegue fazer, né? Não só com atores técnicos da prefeitura, mas também da comunidade, né? Deixa eu aumentar aqui. Ih, acho que saiu, né? Saiu na tela? Bom, com atores da comunidade, e aqui está umas imagens aqui com os moradores do Montserrat desenvolvendo o projeto, entendendo, né, o que eles enxergam de mudança do clima, o que está mudando realmente, o que seria importante, né, o que acontece realmente quando uma chuva forte, concentrada de poucos dias na região significa, né? Bom, outro ponto é o desenvolvimento aqui do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Esse projeto é uma retomada dos trabalhos aí e desenhado também em conjunto aqui. É uma imagem em reunião lá no CONDEMA, que é o nosso Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, é apresentado sempre ao CONDEMA para validação, assim como os trabalhos de mudança do clima, a gente sempre apresenta o andamento dos trabalhos em todas as sessões, que são sessões mensais, né? Bom, e nesse momento estamos agora atualizando o plano de mudança do clima de Santos, né? Esse plano em seu estado da arte, que é tomado como referência nacional, a gente está desenvolvendo agora os índices de risco climático para estar desenhando em conjunto metas e monitoramento para implementar, para que seja implementado de fato e siga aí como um trabalho aí norteador aos outros municípios brasileiros. E eu fecho a apresentação no tempo que eu tinha, espero não ter ultrapassado, com uma imagem aqui que minha filhinha desenhou aqui para fechar a nossa apresentação. Legal, obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Tenho uma dúvida que eu gostaria de colocar aqui, que eu acho que o cidadão comum que acompanha um pouco essa temática da mudança climática, mas sempre fica uma dúvida, e eu até conversei sobre isso com o Renato outro dia. Qual é a diferença entre mudança climática e emergência climática? O Eduardo fez essa referência, falou de emergência climática. Eu gostaria que algum de vocês pudesse esclarecer isso para o pessoal que está acompanhando e que não tem essa familiaridade com o tema, por favor. Posso sugerir, então, a gente já encaminhar para o Bruno e aí o Bruno responder essa questão para a gente? Podemos fazer assim? Maravilha. Bacana. Então, muito obrigado, Eduardo, Márcio. Vocês continuam com a gente aí, que ao final a gente vai ter outras perguntas também. E aí, Bruno, só abrir o seu microfone aí e começar, então, a sua apresentação. Muito obrigado também. Oi, boa noite a todos. Bom, respondendo, qual a diferença entre mudanças climáticas e emergência climática, né? Primeiro, tem uma colocação importante. Antes não dizíamos, e hoje eu queria deixar bem, o que eu trouxe para vocês é principalmente as armas para a gente poder ficar armado contra os negacionistas do clima. Antes não dizíamos mudanças climáticas, né? Na Eco 92 lá se dizia aquecimento global, né? O global warming. E os negacionistas do clima começaram a cair em cima de que por que aquecimento global se tem lugares da Terra que estão ficando de verdade cada vez mais frios? Na verdade, a Antártida Oriental, né, que ela se divide em oriental e ocidental, a oriental está ganhando mais gelo do que a ocidental. Então, como, né? Como existe mudança do clima? Será que é essa coisa conspiratória, essa coisa paranoica? Então, optou-se por mudar de aquecimento global para mudanças climáticas.
mudança climática são todos esses extremos que nós estamos vendo desde o finalzinho da era industrial, tá? É tudo que começou a acontecer de extremo desde o final da era industrial é chamado de mudança climática, que não necessariamente é só aquecimento global. Por exemplo, se o planeta está mais quente, se você ferve uma chaleira e ela emite, né, vapor, emite umidade, se o planeta está mais quente, é a mesma situação. Tem mais umidade na atmosfera. Nossa atmosfera está ficando mais saturada de umidade. Então, você tem mais chuvas. Aí tem o extremo climático que o Eduardo acabou de falar, né? Mas também falou sobre excessos de chuva em Santos, excessos de chuva em alguns outros lugares. E, em compensação, você tem lugares com mais secas, inclusive aqui no litoral, vou falar sobre isso depois. Esse ano nós tivemos uma das maiores secas no litoral, foi um veranico atípico. Não só no litoral, mas pegou desde de Cabo Frio até Laguna, em Santa Catarina. Laguna, sim, Laguna. Então, isso são as mudanças climáticas. É tudo o que acontece quando o planeta aumenta a sua temperatura. Eu prefiro chamar de caos climático, ou crise climática, porque é uma das crises, né? Crise sanitária, crise econômica e crise climática. E emergência climática é o estado de calamidade que alguns países entram e já estão entrando por conta do caos climático. A emergência climática tem que tomar muito cuidado com esse termo, porque a nível municipal isso pode ser tomado como quando uma encosta está a ponto de escorregar, quando está a ponto de ter um desmoronamento, ou quando a Defesa Civil emite um alerta. Ele também é considerado emergência climática, mas não é isso, não é esse termo que nós usamos quando pedimos para decretar emergência climática. Essa emergência climática a nível municipal ou estadual, emitido pela Defesa Civil, é para algo iminente. Por exemplo, amanhã vamos ter um concentrado, né? Se supõe que amanhã ou depois vamos ter um concentrado de chuva aí atípico. Então a Defesa Civil emite um alerta de que vamos estar em emergência climática. Isso não tem nada a ver com uma emergência climática que alguns países da Europa já aceitaram. Por exemplo, se o Brasil ele decreta emergência climática, e agora temos um projeto de lei, dois, na verdade, né, que estão tramitando, estão no Senado, até se vocês quiserem votar, já estão disponíveis, eu posso colocar o link aqui. O Brasil decretar emergência climática quer dizer que o Brasil assume que ele precisa cumprir o que foi exigido lá no Acordo de Paris. O Brasil assume que ele está em emergência climática, ele está emitindo muito CO2, né? Ele está emitindo muito carbono. E é uma coisa muito equivocada que dizem que durante a pandemia o Brasil ele parou de emitir porque por um período tiveram menos carros, então parou-se de emitir tanto carbono. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Ele realmente pode até ser que no comecinho tiveram poucos carros, mas o que se queimou esse ano e que se continua queimando a nível de ecossistemas é carbono, costumo dizer que é carbono em quantidade em proporção de praga bíblica, assim, são toneladas incontáveis de carbono que nós estamos emitindo, e isso eu vou mostrar que temos como medir. Então, se a dúvida era essa, mudanças climáticas é o que acontece no planeta quando você aumenta a temperatura dele. E crise climática é o estado que nós entramos, que cada país entra. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu tenho uma apresentação, eu não sei se vocês, share screen, conseguem ver aqui. Eu não sei se todos conseguem ver. Desculpa, vocês conseguem ver a apresentação? Agora sim. Agora sim. Bruno. Bom, eu queria falar sobre... Bom, eu sou de Santos, vivo atualmente em Peruíbe, morei um tempo no México, que foi onde eu mais comecei a intensificar essa questão da luta contra a crise climática, porque eu vivi em um país de realmente extremos climáticos, né, de 50 graus no verão e menos 20 no inverno, e eu estou vendo que o Brasil está indo para uma condição de extremos climáticos. E aqui, para falar um pouquinho sobre Santos, eu sempre acompanhei como o nível do mar ia aumentando, e meu avô dizia mesmo, né, quando você não quer acreditar na ciência, então escute os mais antigos. Ele dizia que o mar realmente não batia tanto ali na ponta da praia,
E eu fiz uma coletânea aqui de algumas cidades que já estão preocupadas. Ali vocês conseguem ver à esquerda, por exemplo, a Veneza começou com essa questão muito antes de outras cidades da Europa, porque ali em 100 anos eles estão preocupados com o aumento de 1 metro, o que já é muito. Então existem alguns países que já estão preocupados, em algumas cidades especial, e aqui vocês podem ver que são cidades, elas têm muito a ver com Santos, a maioria delas, que tem condições de fazer uma mitigação, né? Como Santos já está fazendo. Tem Xangai, vocês podem ver New Orleans, vocês souberam o que aconteceu aquela vez com o ciclone. Desde então, eles estão tendo muitos gastos com bombas de sucção da água estuarina durante as marés mais altas de Sizige. Então, esse é um assunto que é o que já está acontecendo. Tem cidades que já estão sendo afetadas pela crise climática. Não sei se vocês conhecem o Kiribati, ficou famoso nos últimos meses. Está para ser o primeiro país, o país ilha, né? Um dos países ilhas. Ele fica lá na Oceania. Ele foi a inicialização da colonização dele foi britânica, e ele está a ser varrido do mapa com um aumento de 2 graus. Esse aumento de 2 graus é a nossa luta, né? Todo dia, quando a gente acorda, tem que saber que você tem que deter 2 graus de aquecimento. Com 2 graus de aquecimento, esse país paradisíaco, ele já vai ser varrido do mapa. Ele foi um dos países que pediu para que esse limite de temperatura estacionasse em 1,5 graus. Só que muitos de nós já estamos achando que 1,5 graus, nós não vamos conseguir segurar esse aquecimento de 1,5 graus. Então, o Kiribati seria eles estão com, existe um programa da ONU só para vítimas climáticas, né, e o Kiribati é o país que está sendo, atualmente, o foco de refugiados climáticos, né. Eu coloquei um gráfico muito rapidamente aqui. Esse gráfico ficou conhecido como gráfico de Al Gore, mas de modo algum foi o Al Gore que fez, né? Esse gráfico foi feito por um climatologista, justamente porque eu quero que vocês fiquem armados contra os negacionistas climáticos. Vocês estão vendo que o vermelho indica quais foram os períodos de aquecimento pelos quais a Terra passou. Em azul seriam os períodos de resfriamento. Ora, pois a Terra passou por aquecimentos e resfriamentos diversos nos últimos 2 períodos, né, os últimos 2 grandes períodos da Terra. Eu costumo dizer que o clima era como uma criança de 4 anos brincando com o interruptor. Ele esquentava, esfriava, entrava novamente numa era glacial, depois entrava no interglacial, que é esse que nós estamos vivendo. Então, ele mudou bastante. Mas não quer dizer que seja algo que não seja por culpa do homem agora. Eu vou mostrar isso mais para frente. O que Santos tem a ver com essa América do Norte que eu coloquei aqui, com essa grande capa de gelo recobrindo a maior parte da América do Norte? Pois houve uma época, na verdade, em 3 épocas, o nível do mar em Santos esteve muito, muito longe. Esse nível do mar que agora nós estamos tão preocupados, né, que sobe e desce, ele já esteve muito longe. Esse período em inglês é conhecido como LGM, Leste Glaciar Maximum, em português, Última Máxima Glacial. E está aqui para os negacionistas do clima verem, né, que realmente o aquecimento agora é antrópico, é causado pelo homem. Toda essa capa de gelo que vocês estão vendo à direita se chama Laurentida e à esquerda se chama Cordilheira. Entre essas duas, nós chegamos na América, né? Nós viemos lá uma longa caminhada desde a África, a Ásia, entramos ali pela esquerda, pelo Estreito de Bering, entramos ali pelo onde atualmente é o Alasca e conseguimos chegar na América. Naquela época, essa geleira imensa da Laurentida fazia um peso tremendo sobre o continente americano, inclusive aqui no território onde é Santos atualmente, inclusive em toda a América do Sul também. Então, essa camada de gelo que está escrito em inglês, Laurentid Ice Sheet, quando o planeta voltou a esquentar, ela se derreteu e formou os grandes lagos. Mas eu vou falar sobre isso. Estão vendo? Imaginem essa situação, né, que nós estivermos aqui no território, nós estamos aqui exatamente em Santos, só que há 21.500 anos atrás. Olhem como era a configuração dos continentes. Aí eu não coloquei o gelo, mas lembrem que o gelo está ali na América do Norte, né, ali na parte alta direita, ali no leste. Mas olhem como era a configuração dos continentes há 21.500 anos atrás, durante a máxima glacial. Que essa última máxima glacial ela foi tão forte
que ela tem nome, né? Cada era glacial tem um nome. Guns, Ries, Wisconsin, né? Laurentide. E era tanto gelo, vou voltar ali, era tanto gelo retido aqui, nessa capa da Laurentide, um pouquinho da esquerda, que era a geleira de Cordilheira, mas era tanto gelo que o nível do mar ele abaixou muito. Você podia ir andando daqui de Santos até lá de Santos tranquilamente, sem nem molhar os calcanhares. E se tivesse algum ser humano vivendo aqui naquela época, também poderia sair daqui de Itanhaém e ir andando até a Queimada Grande só por florestas de restinga. Então, essa era a configuração. Dei uma olhada lá em cima, no Alasca, olha, era totalmente ligado com a Rússia, com a Ásia ali. Então, o nível do mar subiu e aumentou muitas vezes. Hoje, o que se comprova, existem aqui, eu coloquei, na verdade, 4 teorias de diferentes cientistas, que não tenho por que especificar aqui, é muito detalhado, mas todos apontam para um aquecimento no planeta seguido de um abrupto aumento do nível do mar. Ou seja, quanto mais se derrete o gelo nos polos, o mar vai aumentando. Além disso, o oceano está mais quente. Isso é chamado de rebote oceânico, expansão térmica dos oceanos. A expansão térmica dos oceanos é porque a água quente ela ocupa mais lugar do que a água fria. Se você coloca a mesma medida de água em 2 copos, um fervendo e outro frio, logicamente, o copo de água fervendo vai transbordar. Então, essa é a expansão dos oceanos. Eu vou voltar, Laurentida, para vocês terem uma noção da quantidade de gelo. E para vocês verem que quando esse gelo todo derreteu, na verdade, aí foi um dos nascimentos da frente do Brasil, olha só, o gelo derreteu, essa parte toda do continente que vocês estão vendo, ela levantou, o continente, a América do Norte se levantou, isso é chamado de rebote glacial. Ela perdeu o peso que ela estava carregando, a América do Norte, e o continente levantou e está levantando até hoje. E agora a gente derruba os negacionistas do clima, porque a América do Norte está levantando até hoje, porque o nível do mar lá está cobrindo tudo e está desaparecendo a tundra lá no Canadá e o urso polar foi a primeira espécie a entrar ameaçada de extinção por conta das mudanças climáticas. Por que os inuites e outras comunidades tradicionais estão se dando mal por não conseguir mais caçar e pescar como antes, por causa do aumento do nível do mar? Então, eu fiz isso para comprovar que o aquecimento atual é antropogênico, é causado pelo homem, antrópico, é causado desde a Revolução Industrial. Eu achei que o Eduardo ia colocar esses slides e eu quis colocar de novo, que eu vi ali uma excelente apresentação dele uma vez usando os mesmos slides. Eu roubartilhei aqui. Essa seria Santos, né, a ponta da praia, e interessante que o azul claro, ele mostra uma condição, aí você tem em 4 projeções, né, com 18, 0.18, 0.36, 0.23 e 0.45 metros de aumento do nível do mar. O azul claro seria as inundações e ressacas, né, até onde, aí a superior à esquerda, vocês veriam até onde ele chegaria aí em 2050. Né, aqui em Peruíbe nós colocamos até uma placa indicando onde o nível do mar vai estar em 2050. Vai estar aqui na nossa Avenida da Praia, né, para as pessoas verem que realmente é real o aumento do nível do mar. E as barras azuis escuras na vertical indicam o dano material às construções que estariam aí. Então, tudo que poderia acontecer, né, em 2050. Eu trabalho muito com a questão de 2050, porque é o que nós temos de mais palpável atualmente. Lá embaixo, no pior dos casos, né, seria em 2100, o mar estaria ali. Qual é o problema de o mar subir agora, sendo que o mar já subiu e desceu? Ele pode descer de novo? As pessoas me perguntam muito isso. Se o mar pode voltar, se afastar de novo. Não tem condições de o mar descer, uma vez que nós iniciamos o aquecimento do planeta. Se hoje nós parássemos de queimar, agora, nesse exato instante, parássemos de queimar combustível fóssil e emitir gases de efeito estufa, o planeta ainda estaria aquecendo por quase 1000 anos, porque a vida do carbono na atmosfera Bruno travou. Eu acho que o Bruno congelou, gente. Vamos ver aqui.
e nós estamos estudando como os ecossistemas, e no meu caso em específico, algumas espécies de aves, estão respondendo a esse aquecimento. Em Santos, eu vou mostrar para vocês, nós não temos só os manguezais, temos um bioma, que eu considero ecossistema, não considero bioma, muito importante para a própria condição de deter os sedimentos de Santos, que são os brejos salinos. Vocês estão vendo eu não sei se vocês veem com o movimento, mas toda essa área que a maré alcança 2 vezes por dia, a parte de capim, ali da frente, são os brejos salinos, que em alguns lugares são chamados de marismas, quando são compostos por uma só espécie. E lá atrás, os manguezais. Esses brejos salinos, por ficarem nas franjas, nas bordas, são os que mais estão sofrendo os impactos do aumento do nível do mar. É o que eu digo, a cidade de Santos a gente ainda vai conseguir recursos e consegue, na pior das hipóteses, ainda consegue remanejar os condomínios, você consegue se adaptar com o tempo, né, e com uma grande injeção de verba a essas mudanças. Mas os ecossistemas, o que vai acontecer com os ecossistemas nessa parte aqui de trás de Santos? Ali nessa parte do mapa, está ali ao norte, né? Em cima você tem ali a Embraport, que hoje é Deep World, à esquerda você tem, eu não tenho cursor aqui, eu acho que dá para ver, a Ilha dos Bagres aqui, o Largo do Caneu e o Largo do Piaçaguera, e nós estamos vendo que toda essa área aqui em volta, do Largo do Santa Rita, aqui perto do Morro do Quilombo, ali onde tem o aterro do Sítio das Neves, né? Toda essa área aqui, em volta aqui da Ilha de Ana, em volta aqui da base aérea, o que era o que era brejo salino, já desapareceu. Ou seja, é o primeiro ecossistema aqui santista a começar a desaparecer com o aumento do nível do mar. Nós temos hoje, só ali na parte norte, perto da Deep World, nós temos ali uma fileira ínfima, miserável, de brejos salinos. E são onde as espécies se reproduzem, muitas, vou mostrar para vocês. Os brejos salinos subtropicais são os nossos ecossistemas esquecidos, porque nós falamos de manguezal, importantíssimo, mas não falamos desses brejos salinos subtropicais, que aqui na nossa região é subtropical, né? Desde Ubatuba até o sul lá, o clima é subtropical, é onde passa o trópico de Capricórnio. Nossa região tem esses brejos, eu estou andando, vocês veem ali atrás de mim a extensão imensurável de brejos salinos, só que aí não é Santos. Aí é Guaratuba, eu estive lá ontem, no litoral do Paraná, que ainda mantém seus brejos salinos, ainda mantém seus manguezais. Aí atrás de minha direita já é manguezal. Isso nós tínhamos em Santos, ali na área norte do Rio Sandi, perto da Ilha Barnabé. Nesses ambientes se reproduz uma quantidade imensa de crustáceos e peixes, e esse ambiente em Santos continente, já desapareceu. Eu posso falar sobre o que eu estudo, que é essa espécie muito carismática, que chama bonito do piri, ou papa-piri. Piri é esse capinzinho onde ele está pousado, que nós em Santos tínhamos uma extensão imensa de pirizais, são os capins marítimos. Aqui em Peruíbe também tínhamos, em Iguape ainda existe um resquício disso. Toda essa vegetação desapareceu. Nós temos registros dessa espécie que foi coletada, indivíduos coletados no século passado, na região aqui da Baixada, e já não existe mais, porque já não existe mais esse ambiente, que são os campos marítimos. E o manguezal vem logo em seguida. Então, nós vamos ter, com o aumento do nível do mar, nós vamos ter uma perda desse ambiente. Ele ocorre principalmente, existem remanescentes significativos de campos marinhos, e um pontinho ali que é Santos, né? Ele foi registrado já aqui, nos poucos lugares com esse capim chamado piri. Então, já estamos vendo as vítimas do aumento do nível do mar. Como sabemos sobre isso? Nós trabalhamos com um equipamento que pode ser chamado de SET, que é Surface Elevation Table, ou também chamado de Surface Sedimentation Table em alguns lugares. Ele é um aparato ali à direita abaixo, vocês podem ver, é um braço, ele é todo mecânico, e tem os palitinhos que vocês estão vendo ali, que eles podem ter diâmetros variáveis, de acordo aí com a vontade do freguês, isso não importa tanto,
mas são de 3 a 7 palitinhos. Você instala isso no manguezal, no caso ali embaixo a pessoa está no manguezal, ela está em cima de uma tábua para não pisotear, no caso de baixo, e no caso de cima está sendo instalado em um campo marinho subtropical. Na parte de baixo, ali no quadro abaixo, ela está instalando esse set e deixa por 1 ano, às vezes 2. Você anota a altura em que estavam esses palitinhos, e se no ano seguinte esses palitinhos estiverem mais altos, é porque houve mais sedimentação, é porque o mar trouxe mais sedimento, é porque o mar entrou mais, é porque o mar está aumentando o nível dele. É com isso que se mede o aumento do nível do mar. Os negacionistas do clima vão dizer que é algo muito comum, porque o planeta já aqueceu, esfriou, e eu digo que o planeta sim já aqueceu e esfriou. Mas nós estamos vivendo um período chamado de interglacial. Quando acabou a última era glacial, e eu vou passar para cá, para o próximo, quando acabou a última era glacial, o Homo sapiens realmente saiu daquela condição de que ele tinha que caçar, caminhar muito para caçar e conseguir caçar algo e comer, e o clima mais estável permitiu que ele pudesse plantar, construir suas aldeias, cidades, e assim nossa civilização foi crescendo num período de estabilidade climática inédito. Esse período de estabilidade climática foi... deixa eu tirar isso daqui. Foi inédito na história da Terra, porque sempre o clima foi muito instável. Né? Esse período de estabilidade fez com que a gente prosperasse, só que não estávamos esperando essa rápida mudança que aconteceu depois da era industrial. Então, eu digo que nós estamos começando a ver as primeiras vítimas climáticas. Talvez as primeiras vítimas tenham sido no Egito, onde se soube que o farol de Alexandria estava mais no mar e agora está numa parte mais rasa, e houve populações que tiveram que migrar dali e sair dali. Mas o nosso período foi marcado por uma estabilidade afortunada, que não tínhamos antes. E agora temos que se deparar com essa crise climática que está aqui já em curso. Espero que tenha sido didático para todos, não só quem trabalha com a questão ambiental, mas para todo mundo que sempre questiona o que são as mudanças climáticas. Muito bom, sensacional a explicação dos nossos 2 convidados aí, tanto do Bruno como do Eduardo. Queria agradecer muitíssimo, para mim foi uma aula importantíssima. E claro que as perguntas não param de chegar, os comentários, não vai dar para falar de todo mundo que está participando aqui no nosso chat, mas gostaria de dar boas-vindas ao Marcos Libório, que foi secretário de Meio Ambiente aqui em Santos, antecedeu o Márcio Paulo, e foi um secretário que iniciou um trabalho muito importante em relação a essa questão climática. Então, bem-vindo, obrigada, Libório, por estar conosco, e obrigada a todos vocês que estão participando. Eu gostaria de voltar para o Renato, fazer os comentários, enquanto a gente vai organizando aí um pouco as perguntas, que tem muito comentário, muita gente interessada aqui no assunto. Vamos lá, Renato. Legal, obrigado, Mara. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. Eu estava aqui nos bastidores conversando com o Luiz, com a Mara, e assim, mais uma vez, uma palestra, uma apresentação muito inspiradora do Bruno, né? Ele consegue trazer as informações assim, de uma forma tão acessível, né, para a gente. E, pelo menos da minha parte, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de acompanhar uma apresentação dele, eu acabo aprendendo bastante, né? Então, pudemos aprender aí, visualizar como esses aspectos mais científicos, né? Também com a apresentação do Eduardo e da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas. Felizmente, nós temos aqui essa equipe muito competente, né? Inclusive, amanhã teremos uma reunião, né, Eduardo, com o DEMA, aqui em Santos, que vai envolver a apresentação da evolução do plano municipal da Mata Atlântica também, que está conectado com essa questão da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas. Então, felizmente para nós, conforme a Mara
mencionou, a questão, a área de meio ambiente de Santos vem sendo bastante inovadora e né, tendo aí uma postura de vanguarda, né, e por conta disso, inclusive, o Ministério de Meio Ambiente designou aqui o município como sendo um município base, né, para esse trabalho, e foi por tudo isso que a gente achou que seria muito interessante poder trazer essas informações aqui para compartilhar com as pessoas que acompanham aí o nosso trabalho. Então, sem mais muitas delongas, eram essas as palavras que eu queria acrescentar. Então, Mara, eu não sei se você já tem aí alguma pergunta que você tenha selecionado, que você acha interessante. Tenho, sim. Na verdade, assim, a gente juntou alguns comentários que foram feitos durante a live, né, e eu vou tentar resumir. Acho que a maior preocupação que apareceu aqui é a seguinte: a gente sabe que Santos é pioneira, Santos está na vanguarda, né, dessa questão aí de se preparar, se adaptar para as mudanças climáticas. Agora, o que apareceu muito forte aqui nos comentários é o seguinte: não basta só Santos. A questão da mudança climática e desses impactos, ele é regional, né, o território e a questão do meio ambiente não tem a ver com fronteiras, com limites de municípios. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, e mesmo que a gente se estenda um pouquinho no nosso programa, na nossa live, mas, assim, é importante falar o quanto os municípios vizinhos precisam também estar fazendo parte de uma ação coordenada para o enfrentamento desses impactos. Bom, Mara, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. As ações feitas em Santos, elas são replicáveis em todos os municípios. Essa parceria que nós comentamos com a GIZ, ela foi iniciada em 2 municípios no Brasil, Santos e Salvador. E as nossas experiências estão sendo replicadas. Na região da Baixada Santista, os 9 municípios participam do Conselho Regional, CONDESP. E todas essas nossas ações são distribuídas e compartilhadas aos demais municípios da região. Os projetos, como eu disse, com a sua aplicação, que amanhã, como o Renato citou, amanhã tem uma web reunião, uma vídeo reunião da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, junto com o Grupo de Avaliação da Mata Atlântica. Os conselheiros do CONDEMA, o qual atualmente sou o presidente, vão participar e opinar. Isso faz parte de todo o processo que está sendo gerido e gestado, como eu disse, dentro da Secretaria, para que o Plano Municipal de Mudança Climática seja atualizado e seja criado o Plano da Mata Atlântica. Tá? Então, todas essas experiências, inclusive projetos com participação de fundos do FEHIDRO, vão ser replicados na região como um todo. Eu acho que o Eduardo tem que abrir o microfone do Eduardo. Tá. Eduardo, não estamos ouvindo você. Pode ir. Obrigado. Complementando aqui a fala do Márcio, então, muito importante ressaltar o projeto ProAdapta, né? Uma das premissas, né, desse projeto ser replicável a outros municípios, né? Então, aí já vem ao que o Márcio comentou agora, que além do projeto ser replicado, esse estudo feito, né, como comentei, os estudos de vulnerabilidade, esse estudo é feito para o recorte do litoral paulista, né, do entendimento dessa dinâmica climática local, regional, né? Então a gente não tem como falar, olha, aqui a mudança do clima é só até aqui, né? Então, e tudo isso que a gente apresentou agora é o que foi possível a curto prazo realizar dentro de todos esses estudos, né? Então, na verdade, a gente tem muita frente aí em andamento
mas para apresentar, né, com os bags, né, tem 2 anos instalado ainda, não tem resultado, né, você está começando, né, ele não foi feito para parar em saco, não existe, né, como você parar um evento da natureza, né, você vai combater, você vai mitigar, você vai evitar que maiores danos aconteçam, então você minimiza a força da onda quando ela entra, vai continuar entrando, eventos extremos a gente sente que eles estão mais intermitentes, ele acontece mais vezes em curto período de tempo, né? Enfim, com mais força, né? E eventos casados, né? De chuva e vento no mesmo dia, né? A maré de Cisígia, como o Bruno comentou, às vezes acontece em conjunto, então realmente a gente é afetado dessa maneira. Mas diante disso, tudo que consegue ser feito é feito de uma maneira replicável e o estudo é feito de maneira regional, né? Nunca local. Essa dinâmica que acontece aqui não é exclusividade aqui da nossa região. A mudança do clima está acontecendo em todo o globo. Excelente. Justamente. Parece que o Luiz, nosso parceiro aqui de Condomínio Sustentável, tem uma pergunta, uma colocação. Vamos lá, Luiz. Isso, eu acho que boa noite a todo mundo, né? A primeira fala, colocando um pouco o que o Bruno falou, de uma ideia que eles fizeram lá em Peruíbe, que foi de demarcar onde seria o limite que chegaria, né, o mar com a sua subida. Eu acho que é muito importante de conseguir passar o tamanho, a dimensão dos impactos que a gente vai ter, e essa é a iniciativa do Bruno, foi uma iniciativa até que simples, né, de se implementar e que mostra muito bem para todos que estão acessando a área qual que é o impacto que vai se ter, o que vai ser perdido com aquilo que está acontecendo e que vai chegar uma hora ou outra, né? Eu acho que fica uma lição e é uma parte um pouco até do nosso trabalho no condomínio, que é de conseguir trabalhar a educação ambiental, trabalhar essa parte nos condomínios em si, que é muito importante. É basicamente essa colocação e ver formas que a gente pode fazer de comunicar dessa forma para todo mundo, né? Sim. Eu gostaria, se fosse possível, muito legal a sua fala também, Luiz, se o Bruno pudesse explicar essa ideia do que ele fez com esses pilares colocados lá em Peruíbe, porque a gente estava, inclusive, pensando em trazer isso para Santos, não foi, Bruno? Uma ideia que ficou ainda para se fazer? Desculpa, Renato, minha conexão está muito ruim. Eu não escutei qual foi a ideia, desculpa. Então, aquela sua ideia que você fez em Peruíbe, que você colocou uns pilares nas praias com a indicação da altura do nível do mar em cada ano. Então, até certo ponto vai chegar até aqui, depois vai... Nós estivemos conversando sobre a possibilidade de fazer essa implantação aqui em Santos também, não é isso? Porque principalmente, usando aquela modelagem, usando o cenário para 2050, uma das ressacas, né, projetada seria ali na ponta da praia, na área já urbanizada, né, já habitada. Então seria bastante impactante colocar uma placa assim bonita, né, uma coisa até em 2 línguas talvez, né, ou 2 ou 3 línguas, mostrando aqui estará o nível do mar em 2050, se não determos as mudanças climáticas. Acho que é bastante didático, porque eu acho um tema duplamente gasoso falar sobre mudança climática. Gasoso porque tem a ver com gases de efeito estufa e gasoso porque não é palpável. Eu converso muito com as pessoas do bairro, com os meus alunos, mas não é uma coisa que as pessoas apenas agora estão sentindo, né? Que tivemos um ciclone, o segundo ciclone da história do Brasil, mas apenas agora as pessoas estão sentindo que eu acho que precisamos mais disso. Atacar mais a questão educacional, mais impactante. Acho que essas placas seriam muito importantes. Nós fizemos com base no relatório do IPCC, que é com o que vocês, né, trabalham, tanto, né, nas questões das mudanças climáticas. É só seguir as medições que o IPCC está projetando, né? Eu acho que seria um projeto para toda a Baixada Santista. Eu não vou dizer litoral de São Paulo, porque no litoral sul de São Paulo já é uma realidade, e também, bom, algumas partes do Guarujá também, né? Já é uma realidade, mas temos casas que já estão debaixo d'água lá na Ilha Comprida. Né? Legal. Então fica aí essa dica, né? Quem sabe agora a gente conversando aí com o secretário de Meio Ambiente, apresentando aí um esboço dessa proposta, ele nos ajude a levar essa ideia adiante, né? Eu acho que seria muito didático, muito, muito bacana poder fazer isso, colocar isso disponível. Então, Mara, eu sei que por Sim, conta do tempo... Renato, desculpe, mas até para a conscientização da população, toda ação é muito importante. Quando você trabalha na área de educação ambiental,
muitas vezes o impacto de uma informação, você mostrar uma imagem, você mostrar algo sólido, é muito importante. Vamos conversar assim. Legal, bacana. Então, Mara, o que você acha? E o nosso tempo já passou um pouco A gente já passou 8 minutos da nossa previsão de encerrar, mas, claro, um assunto dessa importância e apresentado dessa forma tão didática, né? Tão fácil da gente assimilar, o tempo vai e a gente realmente não percebe. Mas eu, então, queria agradecer muitíssimo a presença do secretário do Meio Ambiente, Márcio Paulo, do Eduardo Hosokawa, que também, né, falou da questão da Comissão Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas, o Bruno Lima, biólogo, que deu uma aula maravilhosa para a gente. Agradecer muitíssimo a você. Esse assunto, claro que ele não se esgota, não deu nem tempo da gente falar do Climate Reality, né, Renato? Que é um movimento internacional, do qual você e o Bruno fazem parte. Se quiser aproveitar esses últimos 5 minutinhos aí, só para falar o que é, para sensibilizar as pessoas, né, para a gente não ficar sem essa informação, seria legal. E aproveito também para agradecer, Luiz, pela parceria, como sempre, obrigada. Vamos lá, Renato? Sim, muito bem lembrado, Mara, então, essa oportunidade, né? O Climate Reality é um movimento que foi idealizado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, né, ex-vice-presidente e Prêmio Nobel da Paz, Al Gore, né, e é um movimento que, assim, de memória, se eu não estiver enganado, já congrega mais de 20 mil líderes climáticos ao redor do mundo, né, e recentemente aí eles tinham os encontros anuais para poder fazer a certificação, a formação desses líderes climáticos, que aconteciam em diferentes locais, e agora, por conta da pandemia, foram realizadas 2 turmas de certificação, uma agora no mês de agosto e uma outra no mês de junho, e tanto nessa do mês de junho o Bruno se certificou, e agora nessa no mês de agosto eu fiz a certificação de uma semana. Foi um treinamento assim extremamente rico, né? Assim, gostamos bastante, e eu deixo aqui, inclusive, esse conselho e a ideia. Se vocês tiverem a oportunidade de participar desse treinamento, não percam, ele é inspirador, né? E é muito conhecimento colocado à disposição para a gente, muita inspiração também, né? E essa está sendo, eu creio que para mim e para o Bruno, é o primeiro evento que a gente está trazendo juntos aqui, inclusive registrado lá na plataforma do Climate Reality, né? Vamos ter agora, no dia 10 de outubro, as 24 horas da realidade do clima, né? Que começa às 17 horas do sábado, do dia 10. Provavelmente, Bruno e eu teremos novas apresentações para fazermos, né? Nesse movimento que vai acontecer no mundo inteiro. Então, eram essas as ideias, estendendo agradecimentos a todos que participaram, aos demais membros da equipe do programa Condomínio Sustentável, que estão aí trabalhando de forma brilhante para a gente fazer um trabalho muito bacana na cidade, né, muito inovador. Então, aqueles que ainda não conhecem nosso trabalho, procurem mais informações. Todo o trabalho que nós realizamos nos condomínios é um trabalho gratuito, que tem o financiamento e o apoio do Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? Então, a gente só leva benefícios para que o condomínio possa se adequar, se otimizar em todos os sentidos. Eram essas as informações, foi um grande prazer, uma enorme satisfação estar com vocês. Espero que tenhamos novas oportunidades no futuro. Muito obrigado, então, uma boa noite e até uma próxima vez. Hein? Valeu aí. Obrigado, Márcio, Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite, tchau.